Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Levítico, capítulo 8 ao capítulo 10. E agora o capítulo 8 fala da consagração do sacerdote, de Arão e dos seus filhos, todo o ritual de instrução pelo Senhor, a unção com óleo, né? Os animais para a oferta, para a consagração, para que eles pudessem oficializar como sacerdotes diante do tabernáculo que o Senhor mandou construir, para que pudesse habitar no meio deles. Então, os sacerdotes tinham um papel de servir o Senhor, né, dentro daquilo que Deus havia especificado. E é interessante também que nós, como sacerdócio real, leia 1 Pedro 2,9, cada um de nós recebe um dom para executar o trabalho no tabernáculo. O tabernáculo, a morada de Deus, somos nós. A morada de Deus é a nossa família. A morada de Deus é a igreja que é constituída de famílias. Você leia 1 Coríntios 3,16. Você leia o Salmo 127, de 1 a 3. Você leia 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 ao 17. Deus caminha no nosso meio, caminha no meio da sua igreja. E assim como aqueles levitas, o nosso papel é servir. Dentro dos dons que ele nos deu, distribuiu, cada um deve servir segundo o dom que ele deu, né? Você lê 1 Coríntios capítulo 12 a 14, vai falar dos dons espirituais. Então tudo remete ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Deus habitava num tabernáculo, do qual eles constituíram um modelo. Hoje o modelo de tabernáculo chama Jesus. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso modelo. E nós também, assim como aqueles sacerdotes, nós temos que primeiro entregar a nossa vida para Jesus, receber o sangue do Cordeiro, receber a unção do Espírito e depois servir no tabernáculo. Outra coisa que você vai ver é que não tem nada fora de ordem, nada fora da ordem de Deus, né? A Bíblia diz também que na igreja, Deus distribui os dons como lhe apraz para serviço no corpo. E maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então esse sistema é muito interessante porque o sacerdote ele ia ser consagrado para o Senhor. Ele ia vestir toda uma roupa, havia todo um indumentário, uma tiara de ouro escrito Kadosh Adonai, né? Arão foi ungido, depois os seus filhos foram ungidos. Depois o sangue era passado na ponta da orelha direita, do polegar, do pé direito, né? Aquilo para que eles pudessem ouvir a voz do Senhor. A mão é trabalho para o Senhor, os pés é para permanecer no caminho do Senhor. E o óleo é a presença do Espírito na vida daqueles homens. O sacerdote trazia sobre o peito, o peitoral, né, com o nome das 12 tribos, as pedras, e dentro dessa bolsa, desse peitoral, 2 pedras, Urim e Tumim. Então o capítulo 8 de Levítico fala de toda a consagração dos sacerdotes, das ofertas oferecidas, né, a oferta movida, né, a oferta que eles comiam, né, que era parte do sacerdote, explicando detalhe por detalhe aquilo que Deus tinha ordenado em questão ao serviço dos levitas e dos sacerdotes no tabernáculo. Então, você lê Efésios capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz, de 8 em diante vai falar dos dons espirituais também, né? Para serviço na igreja, missionário, pastor, evangelista, mestre, profeta, né? Isso aí tudo dons de presbitério, de pessoas para governar a igreja, né? É muito interessante que Deus ele mandou para o sacerdote o melhor da oferta, ou seja, eles recebiam para trabalhar para o Senhor, né? O apóstolo Paulo fala que digno de dobrados honorários são os pastores que ensinam, que têm ministério de ensino na igreja, né? E de governo na igreja. Então é direito do pastor que governa e ensina receber um salário da igreja, caso a igreja tenha condição e ele necessite receber. Então a Bíblia nos ensina tudo, né? O carinho que Deus também tinha com esses homens que não tinham herança aqui na terra, que a herança deles é o Senhor. Eu quero dizer também que você também não tem herança aqui nessa terra. A herança
é o Senhor, a herança é Deus. Deus é a nossa herança não está aqui. Nós somos cidadãos do céu. E agora Moisés fala sobre as ofertas, né? Que eles deveriam trazer, porque a glória de Deus iria se manifestar, né? E o povo veria a glória de Deus ia manifestar ali diante do tabernáculo, né? Na frente de todo o povo, e todos veriam a glória do Senhor. É interessante em Colossenses 1,15, né? Fala que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, é a glória do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então eu creio que eles viram ali, né, a glória de Deus, Jesus Cristo, manifestando, porque em 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz que Jesus caminhava com esse povo. E a Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e viver. Eles não poderiam ver o Pai, mas eles poderiam ver o Filho, que é a imagem do Deus invisível. Leia Êxodo 33:11 de novo, leia Êxodo 33:20, né? E ali a glória de Deus se manifestaria diante de todo o povo, diante do tabernáculo. Logo que eles cumpriram todo o ritual, a oferenda, saiu fogo da parte do Senhor e recebeu e engoliu aquela oferta que tinha sido feita para ele, e todo o povo viu isso. Eu fico pensando nesse momento, né? Porque as pessoas têm que ter temor de Deus, né? O temor para não viver na prática do pecado, no momento em que a glória de Deus manifestou, aquele povo viu, né, o poder de Deus caminhando no meio deles. E agora 2 filhos de Arão, né, vão pegar fogo estranho e vão apresentar diante do Senhor. É interessante que esse fogo estranho, né, é um fogo tirado fora do altar de holocausto. A brasa para acender o incensário, para que eles pudessem entrar dentro do tabernáculo, para oferecer oração e queimar incenso. Essa brasa ela era proveniente da queima do animal do holocausto no o altar de bronze que ficava no pátio. Então, quando se queimava ali a oferta, caía a brasa, aquela brasa acendia o incensário, e eles entravam com o incensário dentro do santo lugar, e ali acendiam o altar de incenso. E eles pegaram fogo estranho, fogo de qualquer lugar. Alguns rabinos dizem que eles estavam bêbados, porque a primeira ordem que Deus dá, depois que eles morrem queimados, é que nenhum sacerdote bebesse, né? Não bebesse bebida nenhuma. Então isso é bem interessante, né? Porque aquela brasa foi pega em qualquer lugar e não poderia ser pega em qualquer lugar. Na nossa vida também, para acender a oração diante do Senhor, é necessário queimar a oferta. Em Romanos 12:1 diz que nós somos a oferta. Fala assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para acender a nossa oração, nós devemos oferecer a nossa carnalidade, abrir mão do pecado, da mentira, da soberba, sermos humildes, colocarmos a nossa carne na cruz, acende o fogo da oração. Fora disso, é fogo estranho. Marido brigado com mulher, leia 1 Pedro 3,7. A sua oração será interrompida. Fogo estranho. Pessoas orando para que o marido largue para separação. Fogo estranho. Tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus. Fogo estranho. Crentes que andam na carne mentindo, roubando, adulterando, fazendo coisas erradas na prática do pecado. Cuidado para não morrer, porque vocês estão queimando fogo estranho, mentindo nos altares da igreja, pastores mentirosos, pedindo dinheiro, 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 mentindo para o povo, prometendo coisa que Deus nunca prometeu. Fogo estranho. Nadab e Abiú brincaram logo de cara, já morreram os dois. E o interessante é que a roupa deles não queimaram, esse fogo queimou eles, mas a roupa não queimou. Lá em Apocalipse, né, capítulo 20, fala sobre o lago de fogo, né? Jesus falou onde o verme não para de comer, onde o fogo nunca se apaga.
Esse fogo de Deus, ele queima, mas não consome. É aquele fogo da sarça, que dá o ardor, dá o calor, dá a dor da queimadura, mas não consome. Ou seja, a pessoa fica queimando direto naquilo, sem consumir, mas sentindo toda a dor. E, pois esse fogo matou os dois. E é interessante que manda levar eles para fora e tirar a roupa deles. Ou seja, queimou eles por dentro, porque a roupa não queimou. Saiu fogo da parte de Deus e consumiu Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão morreram por fazer a obra relaxadamente. E o que mais nós temos hoje são pastores, levitas, são pessoas brincando de crente, brincando de servir a Deus. Cuidado, porque maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. E o Deus de Israel é o seu Deus, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Leia Hebreus 6,4. Leia lá. Esses crentes que vivem caindo e levantando, vivendo na prática do pecado, você deve ler Hebreus 6,4 a 10. Então você vai ver que Moisés mandou tirar os dois e levaram eles nas suas túnicas para fora do arraial. Ou seja, a roupa não queimou, a túnica não queimou. Eles morreram queimados pelo fogo de Deus. E agora no verso 8, Deus dá a ordem para vinho nem bebida forte, para eles não beberem como se chegar ao Senhor. Uns rabinos dizem que estavam bêbados. Outros dizem que o fogo não foi pegado do altar do holocausto. Então, pode ser também as duas coisas, né? E hoje na igreja o costume de voltar a beber voltou, né? Então, agora Deus liberta a pessoa da cachaça, da bebida, e agora o nada a ver, o que tem, a dupla de capeta no meio dos crentes, eles estão voltando a beber de novo, voltando para as práticas mundanas novamente, perdendo, apagando o espírito, perdendo aquilo, né, que Deus já tinha feito na vida deles. Deus fala para eles não beberem para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Você já pensou? Os crentes hoje estão no gole, na cachaça, na cerveja, no vinho, e não dão a mínima para ser santo como Deus é santo. Vai ver um despacho de macumba, a primeira coisa que você vai ver é vela e bebida. Você acha que convém você beber? Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Leia aí, ó. Eles morreram diante do Senhor, morreram, e Deus fala, não beba nada para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E Moisés pergunta a Arão por que ele rejeitou comer a oferta movida, a oferta pelo pecado diante do Senhor, e Arão falou que teve medo, porque ele viu tais coisas acontecerem com os filhos dele nesse dia, né? Então Moisés se deu por satisfeito, né, pela justificativa de Arão de perder os dois filhos no mesmo dia. Eu fico vendo hoje, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a igreja perdeu completamente esse temor. Então, eu proclamo a você, volte para o caminho estreito, volte a obedecer a palavra, volte para a leitura bíblica, volte para a oração, volte a congregar, volte a ser santo, porque brevemente aquele que prometeu que voltaria, voltará para nos buscar. Que Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.